O obreiro Isaac, ele vai estar orando pelo pastor. O pastor pode vir, pastor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, porque a honra, a glória é para Ele. E é Ele que é o digno, que merece toda a glória e toda a honra. Aleluias. Glória a Deus. O obreiro Isaac vai orar pelo pastor Adriano. Tira suas mãos para cá, meus irmãos. Vamos orar. Poderoso Deus, amado Pai, graças te damos mais uma vez por encontrarmos na tua presença, Senhor. Sabemos que tu és digno e fiel e já está fazendo presença aqui no nosso meio, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, usa teu servo mais uma vez, Senhor, diante da tua presença. Que ele possa ser um instrumento, meu Pai, mais uma vez na tua casa. Que ele possa falar, Pai querido, que venha do teu coração, meu Pai. Porque sabemos, Pai querido e Santo Celestial, que o teu servo, Pai querido, está com a palavra já no coração, desejoso, Pai querido, para trazer para a igreja. Mas, Pai, fala através da boca dele, Senhor. E que coloca, Pai querido e Santo Celestial, o desejo de todos estar aqui, Pai querido, ser cheios e do Espírito Santo de Deus. Que nada do mal, Pai querido, venha atrapalhar essa mensagem. Eu repreendo toda ação do maligno deste lugar. E que o Espírito Santo do Senhor venha fazer presença como já se faz, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço por tudo, agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fui agraciado hoje, sendo abençoado pelo obreiro Isaac. Louvado seja Deus. Então eu não vou desfazer da oração do nosso irmão. Abra sua Bíblia em 1 Reis. Sem delongas. Louvado seja Deus. Quero ser grato ao Deus Todo-Poderoso por mais uma oportunidade de estar glorificando o nome dele nesse lugar. A Ele toda a honra e toda a glória e todo o poder. 1 Reis, capítulo de número 18, nós vamos ler apenas um versículo só. Aleluia. 1 Reis, capítulo de número 18, verso de número 30 apenas. Vai estar dizendo assim a Escritura Sagrada. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Pode fechar a Bíblia. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero dar um tema a essa mensagem. E o tema dessa mensagem é levantando o altar do Senhor. Amém? Olhe para seu irmão e diga assim: hoje é dia de levantar o altar. Eu não sei se você já chegou no culto, mas Jesus já chegou nesse culto, irmão. É necessário você estar ligado no trono da glória. É necessário você entender o que Deus tem para você. Quando nós queremos trazer algo do céu, é necessário se ligar no céu que o Senhor quer falar com você. Então nós vemos que nesse livro qual nós lemos, Deus levanta um profeta chamado Elias, o qual tem por pai, aleluia, o Senhor poderoso, que traz ele de uma forma agraciada para profetizar em um tempo de tinha idolatria. Embora esse tempo era um tempo difícil, Elias é levantado em um momento o qual todo o povo tinha necessidade de alguém. Deus levanta profeta quando é necessário. E eu creio que nessa noite Deus está levantando alguém aqui para ser profeta nessa cidade. Aleluia. Então eu vejo, e conhecendo a história, e dar um pouquinho da história para você, a Bíblia vai falar que nesta época reinava em Israel, ou Samaria, um rei chamado Acabe. Acabe, por fim, era
igual ou pior do que o seu pai, chamado Ori. Ori fez tudo aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor, e o seu filho acompanhou igualmente, se casando com uma das piores meretrizes que existia na época, conhecida ela como sacerdotisa, filha, né, de um sacerdote também, e ela adorava um deus da época chamado Baal. Quando a gente olha e vê que quando o povo se contamina, quando o povo deixa-se levar por dois pensamentos, não sabe a quem adorar ou muitas vezes como adorar, há sempre uma divisão. Israel estava dividido, porém a primeira coisa que o profeta chega, ele chega para trazer algo e chamar a atenção do povo. A Bíblia vai nos ensinar que ele profetiza em Israel, dizendo que não vai chover, e Israel parou de chover. Nisso ele tem que se esconder. Ele se esconde, vai simplesmente, ele está diante do Senhor e somente na presença de Deus em um queria-te, ali sustentado apenas com água e pão, e pássaros levavam comida para ele. Eu quero dizer para você que Deus ainda usa pessoas para levar a bênção para sua casa. Amém? Eu vivi isso, irmão. Deus é aquele que não esquece dos seus. Deus é aquele que conhece o nosso coração, e Ele não vai deixar te faltar. Embora esse profeta, começando a sua jornada, ele precisa se fortalecer e esperar um tempo certo. E o tempo certo de Deus é a gente saber a hora certa e o momento certo de falar. Hoje eu vi hinos aqui, vi louvores aqui, mas nós precisamos de uma igreja que venha reconhecer e perceber, aleluia. Dá um grave aqui, irmão, em nome de Jesus, amém? Então eu peço a você, que você compreenda, que não só conheça a Bíblia, não só conheça o glória a Deus, mas queira conhecer o poder da glória, o poder que vem do Senhor. Nós precisamos de uma igreja não cheia de pessoas, mas simplesmente cheia com pessoas que estejam desejosas da glória de Deus. O motivo das pessoas virem à igreja é só para consertar casamento, é só para consertar filhos, é só para consertar os seus desejos e aquilo que está diante do seu coração. Dificilmente a gente vai ver pessoas que venham buscar o Senhor e a sua presença. Dificilmente a gente vê alguém mais chorar em um culto. Dificilmente a gente vê alguém pular e dizer: eu sou desejoso da presença do Senhor. E eu preciso trazer para você o quão é importante você desejar a presença de Deus, e o quão é importante você conhecer o Senhor verdadeiramente. Porque o Senhor me trouxe hoje como mensageiro para você, para dizer que nesta época difícil que estamos vivendo, vai se levantar falsos profetas, está se levantando falsas doutrinas, e se você não conhecer o Deus verdadeiro, você vai se confundir. E se você, muitas das vezes, até você que já é crente, lê a Bíblia, e você está vendo, e às vezes fica até confundido: a quem devo seguir? Que mistério é esse? O que é que está acontecendo com a igreja? Ou com aqueles que são a nossa visão, aqueles que são o nosso espelho? Quem são essas pessoas que agora trazem para a igreja coisas que a gente olha e às vezes acaba aceitando? Eu quero dizer que a igreja do Senhor não pode mudar para pior. A igreja do Senhor tem que voltar a ser o que ela era, ser uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja que queira graça e glória. Aleluia. Então eu preciso trazer a você qual é o pensamento de Deus e o que Deus quer quando Deus quer corrigir a sua igreja. Igreja não é lugar somente de você ficar sentado, ouvir uma palavra e voltar para casa do mesmo jeito. Igreja é para você chegar, sentar e sair transformado, para quando chegar lá fora você fazer a diferença. Mas como se você não conhecer Deus e o seu poder? Israel conhecia Deus, mas esqueceu e deu as costas para o Senhor. Por isso levanta o profeta depois que sai do queria-te, a Bíblia vai nos ensinar que ele vai ainda passar por uma dificuldade, mas toda vez que o profeta passa por uma dificuldade, ele vai sempre abençoar. Então ele manda o Senhor Elias ir até Serepta, e ele encontra uma viúva. Chegando lá, ele fica com ela. Você conhece a história, e se não conhece, deixa eu te contar um pouco dela. A Bíblia diz que quando ele chega lá em Serepta, ele encontra essa viúva pegando gravetos para fazer ou cozer um bolo.
Essa viúva, ela tem um filho, e o seu filho, a única coisa que ela tinha, Israel estava passando por uma grande escassez. O profeta precisava e tinha algo especial ali naquela casa. Então o profeta tem que permanecer ali. Então quando ele chega, ele diz para abençoar. E muitas das vezes eu aprendo com Deus, quando o profeta chega para essa mulher dizendo assim: ei, eu estou com fome, dai-me de comer. Ela diz assim: não, eu não tenho comida, o que eu tenho só dá para mim e para meu filho. Eu só vou fazer um bolo e vamos morrer. Ele diz: não, dá primeiro para mim, não se preocupe, dê primeiro para mim. O que é que eu aprendo com Deus aqui? O que é que eu vejo diante do Senhor? Nós temos que aprender de abrir mão das coisas que estão no nosso poder. Nós temos que aprender de abrir mão dos nossos interesses. Nós temos que aprender a abrir mão daquilo que estamos apegados. Às vezes é necessário você alimentar alguém, mesmo que você vai passar fome. Às vezes é necessário você entender que é melhor você ver o outro feliz, para entender que a felicidade dele vai ser a sua felicidade. Vivemos um tempo onde ninguém se preocupa com ninguém. Vivemos um tempo que ninguém, muitas das vezes, vou dizer para você, olha só, seja sincero, quem estava esperando Jesus voltar hoje? Levante a mão, quem estava esperando Jesus voltar hoje? Ninguém. Como nós vemos a Bíblia e não esperamos o Senhor, Deus pode voltar a qualquer instante. Mesmo sabendo e conhecendo a Bíblia que o Senhor irá voltar, e para isso o Senhor ainda tem que resgatar a sua igreja. Mas eu pergunto a você: você se preocupa com tantas coisas, afazeres, mas muitas vezes não se preocupa com o que é real, que é o templo, que é você, templo do Espírito Santo. Então o Senhor vem dizer, e quando eu venho falar de graça, venho falar sobre idolatria e de dois pensamentos, não vou falar hoje aqui de imagem e escultura, porque a maioria daqui é crente, mas eu venho falar o que é idolatria na tua vida. Talvez até você e o seu próprio corpo seja uma idolatria. Talvez você idolatra a si mesmo. Talvez você se deixa se levar por si. E é por isso que o Senhor vem e levanta pessoas e profetas para trazer de novo a consciência à igreja. A consciência, entender qual foi o sacrifício de Jesus, o que Jesus queria, o que Jesus nos ensina. A igreja, ela tem que ser aquela que abraça a todos. A igreja tem que ser acolhedora. A igreja tem que ser mantedora. A igreja é aquela que tem que abrir para as portas para aqueles que são necessitados. Mas porém as portas são abertas, mas as pessoas esqueceram da essência de acolhimento. Que acolhimento é esse, pastor? O acolhimento não é só o abraço quente que você recebe aqui na igreja. Eu falo acolhimento é quando você é sustentado por uma palavra e começa a viver a palavra. Estou cansado de ouvir pessoas de me dizerem dessa forma, que as coisas hoje em dia estão modificando. Temos que entrar no século 21 e as coisas têm que ser mudadas. E eu digo para você, por acaso Deus muda? Deus é imutável. Mas porém os crentes estão mudando. Porém os crentes estão deixando, passando a mão na cabeça de tudo. Porém os crentes estão deixando de ver que é pecado, e estão começando a olhar para as coisas e aceitando tudo na igreja. Eu venho em nome de Jesus Cristo dizer para você que o Senhor, Ele está com a sua espada na mão aguda, dizendo que Ele vai partir no meio tudo aquilo que for pecado. Aleluia. Então eu preciso. Por isso eu entendo hoje o dia que eu passei. Por isso eu entendo a provação que eu estou passando aqui em cima. Por isso eu entendo porque tanta perseguição do inimigo contra a minha vida. Para trazer um recado para você hoje, para dizer assim: ei irmão, se converta em nome de Jesus. Volte a procurar o pudor do Senhor e a graça de Deus. Queira ser conhecido como cristão, não queira ser conhecido como convencido ou convencida. Você chega na igreja e você quer mudança e você não muda. Chega na igreja, quer milagre, mas você não sequer se levanta para dar um glória a Deus ou um aleluia. O que é interessante é que você passa quase 2 horas de frente ao espelho se maquiando, mas não tem coragem de dar um glória a Deus ou deixar a lágrima cair do olho. Às vezes a gente entende e quer buscar diante de você. Eu quero mexer com você aqui nessa noite. Eu quero fazer com que você entenda que o teu espírito precisa ter um encontro com o Espírito de Deus. Porque quando tem um encontro, meu irmão, aleluia, aleluia. Toda vez que a voz do Senhor vem,
Tenha certeza disso. Ela pode até causar dor, mas ela vem com resultados. Ela chega aonde quer. Eu não vim aqui te agradar. Eu não vim aqui dizer que eu sou pregador, eu sou um porta-voz de Deus. Eu não vim aqui dizer que eu sou, não, irmão, eu sou apenas um pequenino do Senhor. Mas eu venho dizer a você o seguinte: deixa de estar com dois pensamentos. Deixa de estar dividido. Se vem buscar a Deus, venha buscar a Deus. Se entrou na igreja, venha adorar. Se entrou no culto, então adore ao Senhor. Se serve a Deus, então sirva direito. Porque não adianta você sair daqui, quando sair daqui, Jesus, eu vou. A maioria sai daqui, quando chega em casa, só Deus sabe como se comporta. A gente cansa de falar isso aqui, e a gente diz assim, irmão, o que mais a gente vê hoje nas igrejas, sabe o que é que eu já ouvi muitas das vezes das igrejas, e eu não estou ouvindo de igreja, que eu estou falando da igreja evangélica, não somente a minha, mas a maioria, é que as igrejas estão virando, sabe o que, irmão? Uma Babilônia. Não se escandalize. O que é, pastor? Não se escandalize. O pecado está entrando no nosso meio e a gente está permitindo. A gente está deixando e brincando de oba-oba, achando que evangelho, irmão, é qualquer coisa. Evangelho é sangue de Cristo. Jesus não levou a cruz para levar. Jesus não levanta profeta para não chegar e chegar aqui e falar qualquer coisa, não. O evangelho tem que trazer marcas. O evangelho tem que trazer sacrifício. O evangelho tem que ter esforço. Mas para isso, nós temos que mostrar a diferença. E qual é a diferença que mostramos? O que podemos dizer? Elias chega, depois que sai da casa da viúva, abençoando ela, não somente na sua alimentação, não deixando faltar nada, porque o Senhor, quando chega, Ele abençoa. Ele vai lá também, e a Bíblia diz que o menino dela adoece, ele é curado. Mas ele sai dali e vai mais uma vez ao encontro com Acabe. Acabe está procurando ele, porque ele acha que Elias é o perturbador de Israel. Só que na verdade o perturbador era Acabe, porque ele não tinha compromisso com Deus. Crente sem compromisso não é crente. Crente que não ora, crente que não gosta de ler Bíblia. A maioria de nós achamos que chegar na igreja é só suficiente. A igreja é lugar da gente ter comunhão e ver o quanto Deus é bom. Mas a partir que saímos daqui, temos que ser igreja ainda. Quando eu chegar na minha casa, eu tenho que ser igreja. Quando eu chegar no meu trabalho, eu tenho que ser igreja. Aonde eu estiver na rua, eu tenho que ser igreja. Mas porém, o que falam da igreja? Se perguntam, Deus, por que o Senhor não age? Por que o Senhor não faz? O que eu digo assim é que Deus levanta um para consertar altar. E eu vim nessa noite aqui só para consertar altares. Eu vim nessa noite aqui só para dizer para você, irmão, deixa esse pecado de lado, deixa o mundanismo, deixa de escutar música mundana, deixa de vestir aquele short culto, aquela roupa culta. Vem para a igreja com ódio e decência e vê se converte. O que nós precisamos é disso. A gente não se olha mais no espelho. Igreja não é para inchar. Igreja é lugar de poder e glória de Deus. Porque esse negócio aqui é de Deus. Isso aqui é muito joelho no chão. Isso aqui é muita ralação. Isso aqui é sangue derramado. Você é preço de sangue. O diabo tenta te convencer a todo custo. Que Espírito Santo é esse que anda na sua vida que não lhe convence? Que Espírito Santo é esse que você está aqui, dá glória a Deus, e quando lá fora, esquece? Eu não entendo, parece que é diferente do meu. Não sou melhor do que você, mas eu tenho que dizer para você, eu tenho um temor ao Senhor. E vim como mensageiro dizer para você, eu não estou nem aí se você disser, por que botaram esse cara aí em cima? Vai perguntar a Jesus.
Porque enquanto ainda não chegou meu horário, quando chegar eu vou entregar tudo que Jesus mandou entregar hoje aqui. Por quê? Porque vivemos um tempo onde eu vejo Deus querer chamar a igreja a arrependimento, se vestir de pano de saco, jogar cinza sobre a sua cabeça e pedir misericórdia ao Senhor. Traz de volta, Senhor, de novo a essência e a busca do vosso Espírito. Marque aqui para amanhã de manhã, 5 horas da manhã. Pode marcar, para você ver se chega a 10 pessoas aqui para orar. Não vem. Quando se vem para uma reunião na igreja, ou se vem para se mostrar, ou se vem porque vinha ou por causa de alguma coisa, mas não vem realmente para adorar um Deus verdadeiro. Deus conhece dentro de você o seu íntimo. Com Deus não se barganha. Com Deus é sim, sim ou não, não. E às vezes a gente não percebe isso. Esquecemos de apresentar às vezes quem é Jesus. Você só quer Jesus que cura. Você só quer Jesus que liberta. Você só quer Jesus que dá bênção. Você tem que querer o Jesus que é Senhor. O Senhor que manda na sua vida. O Senhor que ordena e você faz. Ter desejo de acordar de madrugada e botar o joelho no chão e orar ao Senhor. Ter o desejo de orar e interceder por as vidas. Pastor, o que é isso? Quando a mudança começa em nós, significa que eu ouvi a palavra de Deus. Porque quando o Evangelho entrou em mim, houve mudança. Se o Evangelho entrar em você, tenha certeza disso, tem que haver mudança. Mudança. Segura aí para aqueles que... Acho que nem sei se posso falar mais isso. Eu vinha na igreja e eu procurava os vasos da igreja. Procura um vaso de Deus aí na igreja. Não se acha mais. Está cheio de bombeiro a igreja, querendo apagar o fogo. Não se dá mais glória, não se dá mais aleluia, não se fala mais em língua estranha. Olha lá quando fala 1 ou 2 vezes. Não tem mais batismo como Espírito Santo. Quando eu cheguei na igreja, estou dizendo, a culpa não é de liderança não, é igreja, somos todos nós. Porque às vezes, quando eu chegava na igreja, eu via um povo que queria a essência de Deus. Todo dia no culto, quando eu chegava, eu via um povo que chorava, clamava e queria orar. Hoje a igreja virou ponto de encontro. Hoje a igreja virou solução para casamento. Hoje a igreja virou passarela. Aqui não é loja. Aqui não é shopping center. Aqui é casa de oração. Pastor, não estou gostando. Eu não estou nem aí para você. Porque o que Deus coloca no meu coração, o que eu estou falando não é para te matar, mas é para salvar a sua vida. Porque quando você mudar a sua casa e você decidir levantar o altar, a primeira coisa quem vai ver é a sua casa, a sua mudança. São a sua família. É a rua onde você mora. Cansado de crente que a gente sabe, se a gente for, eu cansei de ver pessoas chegar e dizer assim, meu irmão, olha, a pior coisa é vender a crente. Eu digo, como é a história, rapaz? Os mais veacos são os crentes. Compra e não paga. Ainda passa e baixa a cabeça. Diz, eu não estou vendo não. Vai se converter. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Crente que ainda xinga palavrão, crente que ainda anda com mentira, crente que ainda tem santo na sua casa, na parede.
E ainda diz: eu sou crente, está ali. E olha que se procurar tem. Quem é o dono da sua vida? Deixa Ele reinar sobre a sua vida. Pior demônio que tem é aquele que não se manifesta. É aquele que você mesmo tem que expulsar. É um demônio chamado rebeldia, desobediência. Ninguém aceita Cristo pela metade. Aceitamos Jesus por inteiro. E o meu Cristo é santo, e Ele requer santidade. Queremos converter, mas não se convertemos. Elias chega para um povo que esquece do seu Deus e que Ele é justo e é fiel. Desafia 450 profetas de Baal. E a primeira coisa que ele chega assim, ele faz diante do sacrifício, falando: vamos pegar aí, vamos fazer 2 sacrifícios. Você vai buscar o seu Deus, eu vou clamar também ao meu Deus. Pegue-se 2 bezerros, levante seu altar e eu vou levantar o meu. E o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Ele chama o povo para um monte. Chamou o povo para onde? Para onde? Para onde? Qual é o monte que você vai? O que é que tu faz no monte? Pastor, eu queria esse monte que a gente fala, meu irmão, do que eu estou falando aqui, é o quarto da sua casa. É quando você entra lá. É quando você está sozinho, que só Deus sabe quem você é realmente. É esse monte que eu estou falando. Será que quem está entrando nesse monte são os profetas de Baal? Será que você está com 2 pensamentos, querendo as 2 coisas? Crente que está em cima do muro, não sabe o que quer. Ser chamado de cristão, por ser chamado e dizer, é fácil. Mas eu quero ser chamado de cristão quando olharem para a minha vida e disserem bem assim: eu vejo Jesus na vida dele. Estou falando a você e diga a você, sem ter medo de errar: eu vivo uma vida diante do Senhor, pedindo a Ele misericórdia todos os dias. Vivo uma vida diante do Senhor de santidade. Vivo uma vida diante do Senhor, temendo a Ele todos os dias, esperando Ele, sabendo que as pessoas precisam ouvir. Vivo uma vida ao qual Deus sabe quantas das vezes eu já fui ameaçado, quantas vezes eu já fui oprimido, quantos ataques e quantas batalhas, mas porém eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele é fiel. Deus não perdeu o seu poder. Eu vejo e parece que estamos no tempo de juízes. Um povo que quer Deus e não sabe, volta de novo para o mundo, para a idolatria, depois volta para Deus, depois volta para a idolatria. Estamos vendo um tempo de festa. Fui levar uma pessoa em casa quando saí do culto ontem, quase que eu não passava. Era para a igreja do Senhor, as igrejas, as pessoas brigarem para entrar, porque a melhor coisa é o Senhor. Agora se você for e ver assim, lá o mundo pula, dança, se entrega, mergulha de cabeça, gente que fica a noite inteira. Eu fui fazer o programa hoje com o Adri, irmão, 7 horas da manhã o povo estava voltando. Você chega na igreja, fica já olhando para o relógio. Não tem coragem, não, só Deus sabe quando fala: Jesus, não estou gostando da pregação não. Mas quando está no pecado não quer sair, né? Quando está no erro não quer sair. Deus vê o que você faz. E a mensagem para você hoje é: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Está na igreja achando que Deus não está te vendo, praticando os mesmos erros. Você não é cristão. Você não tem um espírito. Pastor, o que é isso?
Identificamos Deus, identificamos aqueles que têm o Espírito Santo. Como? Porque a primeira coisa, a evidência do Espírito Santo é que Ele vai falar ao nosso coração e nos convencer do pecado, nos convencer do juízo, nos levar a Cristo de verdade. Nós vemos hoje jovens que não querem mais. Quantas vezes eu tenho chegado com amigos que eram da minha época para conversar, irmão. A gente tinha uma época que as pessoas tinham sede de buscar, vamos lá, vamos. Acabou, esfriou. O povo tinha alegria de querer, desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Quantas vezes você já veio chamado aqui para ser batizado com o Espírito Santo? Quantas vezes você vê as pessoas virem só para receber oração por uma cura? Se você buscar o poder de Deus, se você buscar o Espírito Santo de Deus, você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Mas sabe o que acontece? Coração de pedra, coração duro, coração que não muda, coração que está aí endurecido, não quer quebrantar, narizinho empinado. E eu vou dizer para você, se você não se converter, você vai para o inferno do mesmo jeito, com o nariz empinado e tudo. Porque é do mesmo jeito que o céu é real, o inferno é real. Se você não parar e não entender o que Deus está falando com você aqui hoje, você vai ver o que vai começar a acontecer. Quando você se pergunta por que as coisas estão erradas, analise o homem o seu coração, veja dentro dele e o que ele precisa mudar. Meu Deus, eu não vejo um glória. Dá um glória aí para eu ver se tem glória. Eu pedi glória, irmão, dá um glória. Até para dar glória a Deus está difícil. As mensagens que vêm mais, não ouve mais mensagem quando fala sobre pecado, porque quando a gente vê que fala sobre pecado, a coisa aperta. Porque quando a gente fala de pecado, vem a luz de Cristo, e a gente vê quem a gente é realmente. Porque quando a luz vem, ela vem para esclarecer, e as trevas saem. Porque você sabe quem você é, você sabe o que faz as ocultas. Você sabe o que é tomar um escondido. Você sabe o que é fazer as coisas escondidas. Mas eu sei que meu Deus é justo. E tudo que Ele manda te dizer hoje: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deixa eu te ensinar agora a você entender como é que você pode mudar a sua vida e sair das trevas. Junto ao altar que está quebrado, volta a fazer as primeiras obras e coloca o sacrifício que é Jesus, porque Ele vai te purificar de todo o pecado. Porque Jesus, amado, Ele veio para que o pecado seja extirpado, não para você permanecer no pecado. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a falar coisas assim na igreja, as pessoas não gostam. Agora vai ver o que falam nos colégios, ao público. Estão ensinando macumba no colégio, estão ensinando feitiçaria no colégio. A televisão ensina o homossexualismo. Dentro da sua casa está ensinando o ocultismo. A gente vê o espiritismo. E você quer vir para a igreja e não quer escutar uma palavra da verdade? Porque Jesus disse: se conhecereis a verdade vos libertará. Quer tirar o mal da sua vida? Ô Jesus, eu vou pagar um preço muito grande por causa disso. Arranca a Rede Globo, irmão, corta ela de vez. Se puder, corta a televisão inteira. Fala os programas, não é a televisão não, pelo amor de Deus. Sabe por quê?
Você para horas de frente de uma televisão, mas não para 10 minutos para ler a Bíblia. Como está seu altar? Sabe o que o Espírito Santo me diz? Como vou derramar fogo se não tem lenha, se não tem sacrifício? Como eu vou derramar poder se não tem santidade? Se eles não querem, se não são ensinados. Então levanta o altar hoje, começa a limpar toda a sujeira, tudo que é pecado. Sabe uma coisa que a gente esconde? Ô Jesus, eu vou falar, gente. Pode falar, gente? Glória a Deus. Eu acho que isso não tem no meio dos crentes, tem não, Jesus. Tem crente falso? Quem acha que tem crente falso aí? Câmera no filme, isso não. Quem acha que tem crente falso, levante a mão. Ai, Jesus. Tem esse negócio no nosso meio, gente? Tem crente que fica com mágoa do irmão e não ora para a cara dele? Tem? Levante a mão aí para eu ver. Jesus. Dá uma olhada para o irmão do seu lado e diga bem assim: isso tem dentro da igreja, irmão? Devia ter isso no nosso meio? E o que é que está faltando? O que é que está faltando? A gente se converter, a gente tirar isso do nosso meio. Escute, você que tem mágoa de alguém, se você continuar com essa mágoa no coração, tu não vai para o céu não. Nem a oferta Deus recebe. Você pode dar, mas Ele não recebe. Pastor, tem base bíblica? Mateus capítulo 6 vai falar sobre uma oração que todos nós conhecemos, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como? E agora? O pão nosso, o que mais? Assim como nós. Se você for mais para baixo um pouquinho do versículo, do capítulo, Jesus vai dizer: se vós perdoais as ofensas dos homens, vocês serão perdoados, mas se não perdoardes, não serão perdoados. Você está no inferno e não sabe. Ah, pastor, quer me colocar medo? Não, eu quero que você se converta e abandone essa mágoa. Eu quero tirar esse mal do seu coração e você ser salva e ser salvo. Eu quero que você seja um crente verdadeiro. A gente tem brigas ferrenhas. É só você pegar depois a Bíblia, vê Mateus 6, lê todinho, vai ler de novo, vai ler. Versículo 9 você pode ler diante, você vai ver que Jesus vai falar certinho para você. Não vejo um glória mais não. Dá um glória aí, gente. Me motive a pregar aqui. Será que eu estou pregando alguma coisa errada? Hein? Quem quer deixar de me ouvir aqui? Pode ir embora. Eu ainda tenho 10 minutos. A glória não é para mim. A glória é para Ele. A Ele toda a honra e toda a glória. Porque palavra e mensagens que não traz mudança, palavras que não ficam marcadas. Quantas pregações passam aqui e não marcam o seu coração e não vivem com o seu coração? E eu garanto para você, isso vai ficar marcado no dia de hoje com você. Mas pastor, como é? Eu estou muito ferido, a ferida é muito grande. Jesus tem azeite para passar nessa ferida. Você pode carregar cicatrizes, mas não se preocupe não. Você só vai lembrar de que Jesus lhe curou.
Então eu vejo que quando você levanta um altar, primeira coisa que acontece, se o altar está quebrado, se você está consertando o altar, a primeira coisa que Deus está falando para nós, para você entender a revelação do Senhor, é que o Senhor está falando de conserto. Conserto. Se conserta. Se não tivesse no tempo da graça, todos que subiam no altar, se não a maioria, ou que viesse à frente, era para ser exterminados. Mas bendito seja Jesus, que nos tem dado graça e misericórdia de pregar a sua palavra. É melhor você ouvir isso e consertar o seu altar, do que você chegar na sua casa e ir alguém lá e falar coisas que você não quer ouvir. Sabe que a gente está ouvindo, cuidado, aqui tem mãe e tem pai, e eu vou falar por aquilo que Deus colocou no meu coração. Se você não banir o pecado da sua casa, e não ensinar os seus filhos o caminho que se deve andar, sabe o que é que vai acontecer? Cuidado para não chegar na sua porta e você não tomar, até mesmo estranhar, porque eu estou falando do que eu vejo. Eu já estou vendo isso, e não precisa ir muito longe, não, é aqui em Lagarto. Jovens, homem com homem, de mão dada, se beijando na porta de casa. Meninas, no colégio, dentro do banheiro, praticando coisas que só Jesus. Aqui. Enquanto você não ora, o diabo está querendo destruir a sua família. Enquanto você não ora, o diabo quer destruir o seu casamento. Nós temos o poder, mas estamos com o altar quebrado. O Senhor quer derramar fogo hoje no altar, porque eu tenho certeza que eu estou pregando um Deus verdadeiro aqui hoje. E vou dizer a você, sabe o que é que mais assusta muitas das vezes? Casamentos, maridos deixando suas esposas para viver com outra mulher, não, com outro homem. Um certo pastor disse para mim assim: rapaz, a gente está uma escassez tão grande de macho, que daqui a um dia parece que só vai ter mulher, porque macho está em escassez. Isso ele falando, mas eu profetizo que o Senhor mudará o quadro, porque nós vamos fazer isso, nós vamos decretar guerra, porque eu já decretei guerra ao inferno. Eu sou contra o inferno, contra o pecado. Ainda que eu perca e tenha que estar com a minha cabeça em uma bandeja, eu sirvo a um Deus que é santo e quer santidade na sua igreja, um Deus que é puro, e a gente tem que ter essa pureza. A gente tem que aprender a pegar na mão do irmão e levantar ele. Aí tem que parar de murmurar e dizer: eis-me aqui, Senhor. A igreja tem todo o poder nas mãos, mas a gente tem que começar por nós aqui. Sabe o que é que tem a acontecer, irmão? A gente, quando ia para qualquer evento, o evento era bom, a gente saía dizendo para todo mundo: pai, o evento foi bom. Jesus é bom. Sim ou não? Você veio encontrar ele aqui hoje? Sabe que dizendo que Jesus é bom? Chega amanhã, não do seu trabalho, onde você estiver, pai, eu fui numa igreja onde lá tem um pastor meio doido, onde lá tem gente que prega evangelho e que lá não aceita pecado, não. Pastor, o que é isso? Você pode ter até entrado aqui de um jeito, mas você não vai sair do mesmo jeito. Aleluia. Oh Jesus, tem que ser eu. Olha para mim, irmão.
Você consegue ver um anjo de bermuda e camiseta descendo de asinha? Consegue? Hein? Consegue ver uma anja de shortinho curto, de asinha? Eu não consigo não. Você consegue, Adilson? Hein? Hein? Tem que ser assim na terra como no céu. Mas sabe o que é? Ô Jesus, é que eu falo de mim, não posso falar pelos outros, mas eu tenho coragem de falar e dizer a você: mude. Você é templo do Espírito Santo. Você não é templo de Satanás. Você não é sinagoga de Satanás. Ei, mulher, não é para os homens orarem para você se te desejam por você, não. É para o Espírito Santo ter desejo de te usar. É para você entender que Deus quer usar você poderosamente. Porque quem tem Jesus vai atrair as bênçãos para si. É disso que eu estou falando. Ah, eu quero ir para o céu. Se converte. Olhe para o seu irmão. Olhe para a cara dele, que ele está muito alegre. Olhe. E diga assim: se converte, irmão. É um jeito engraçado do pastor dizer, né, senhor? Se converte. Mas se converte de verdade. Se converte de verdade. Porque quando eu olho para a igreja primitiva, eles morriam por Jesus, davam a vida por Jesus, mostravam Jesus na sua vida. E hoje a gente vê o trabalho que Jesus fez. Ei, irmão, não. Deus está levantando profetas em tempo de escassez. Aleluia. Levante a mão que eu estou sentindo Deus para profetizar para a sua vida aqui hoje. Amandou conobe a sépia. Xarabacandarabacandaraí. Em nome de Jesus eu profetizo. Deus nessa noite está levantando aqui profetas. Deus está levantando profetisas que vai agir poderosamente em nome de Jesus. Deus vai te levantar com boca, com autoridade, para você mandar o diabo sair da sua casa, da sua família, da sua rua. Em nome de Jesus eu profetizo uma autoridade, uma unção maior sobre a sua vida. Se você crê, irmão, pega e dá glória. Glória. Deus é bom. Deus é bom. Fique de pé. Eu queria estar no manto, oh glória, mas eu não obedeço a mim. Eu obedeço ao Senhor. Por quê, pastor? Porque para ter manto, para ter poder e glória, tem que consertar o altar. Agora eu pergunto a você que precisa consertar o seu altar. Eu queria orar por você. Você que sabe que precisa e necessita de consertar o seu altar, de melhorar. Sabe que está no erro, sabe que tem que perdoar, sabe que tem muitas coisas erradas. Tem coragem de se converter hoje? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Venha. Não seja hipócrita não. Porque o pior hipócrita é aquele que não reconhece que precisa. Porque você sabe que precisa de mudança, de conserto, de viver uma vida nova com Deus. Aleluia. Oh Jesus. Aleluia. Quem convence não sou eu. Se o Espírito de Deus falou a você, você tem que estar aqui. Pastor, mas eu... Se a palavra falou com você e você sabe, vem.
A Bíblia diz que Elias chamou o povo para o monte. Diz: venha cá agora. É hora do sacrifício. É hora de acender o altar. É hora de você ver verdadeiramente quem é o Senhor. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem arrependimento você não vai ter condições de entrar no reino de Deus. E eu vim hoje trazer para você o reino de Deus para a sua vida. Então vem. Vem. Os meninos vão estar louvando. E você aproveita. Escuta o Espírito Santo mais uma vez no seu coração. E vem. Porque eu quero orar. Aleluia. Aleluia. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na sua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na sua direção. Eu quero te obedecer, Senhor. Eu sei que serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Então diga você: eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu